Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar-nos. Caríssimos irmãos e irmãs presentes aqui na igreja, querido irmão e irmã que nos acompanha também agora por essa transmissão, e a você também que vai assistir a essa pregação em outro momento, que Deus o abençoe. Muito obrigado por vir acessar esse conteúdo e peço a Deus que possa fazer bem à sua alma o que aqui você vai escutar. Meditamos ontem sobre a história da instituição da Eucaristia. Podemos conhecer com mais profundidade o capítulo 6 de São João, o discurso do pão da vida, a promessa da Eucaristia. E essa promessa Jesus a realizou na última ceia, ao despedir-se de seus apóstolos, antes de entrar na sua paixão, exatamente como a despedida, ele deixou o sacramento da Eucaristia. Por isso que a Eucaristia é chamada o testamento de amor de Jesus, porque foi aquilo que ele nos deixou no momento da sua partida, o memorial perpétuo da sua paixão. Nós vimos ontem, e vou somente fazer essa menção para entrar no nosso assunto de hoje, que a Eucaristia tem 3 aspectos. Nós podemos falar da Eucaristia, considerar a Eucaristia sob 3 pontos de vista. A Eucaristia é a renovação do sacrifício de Cristo, é a missa. A missa é o Calvário presente hoje, em nosso tempo, em nossa igreja, em nossa cidade. Então, o primeiro aspecto da Eucaristia é o sacrifício do Cordeiro, o Cordeiro que é imolado para a nossa salvação. Não vamos falar dessa vez da missa, não. Talvez durante o ano a gente aproveite ocasiões para fazermos também uma catequese, uma reflexão sobre esse aspecto. O segundo aspecto da Eucaristia é o banquete, ou seja, Jesus se dá a nós em forma de alimento. Como diz o Apocalipse, felizes os convidados para a ceia do Cordeiro. Jesus se dá em alimento. O Cordeiro Pascal, que era imolado pelo povo de Deus, ele era comido, porque ele é uma figura da Eucaristia. E São João Batista diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Portanto, ele seria o nosso alimento. E Jesus exatamente institui a Eucaristia como alimento, porque ele diz, a minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Então, sacrifício, alimento. E aí chegamos ao terceiro aspecto da Eucaristia, que é a presença real de Jesus. Jesus não só fica presente quando se celebra a missa, se realiza o seu sacrifício, ele não só está presente quando nós comungamos, mas ele permanece presente nas hóstias consagradas. Uma vez que a hóstia é consagrada, ali está Jesus. Então, além daquelas hóstias que nos são dadas em comunhão, no sacrário nós temos o que se chama a reserva eucarística, ou seja, hóstias consagradas. E nessas hóstias, porque estão consagradas, está presente Jesus. E eu gostaria de, hoje, usar desse tempo, dessa reflexão, para falar desse aspecto, a presença de Jesus, a presença amiga de Jesus na Eucaristia. Uma vez, é uma história até triste, uma pessoa estava cuidando da igreja, aí chegou alguém e falou assim, sabe se aqui, ela estava na sacristia, desculpa, aí a pessoa chegou, sabe se aqui tem o Santíssimo? Aí a pessoa falou assim, olha nas gavetas aqui, o padre guarda umas coisas aí, vê se não está aqui. A pessoa não sabia o que era o Santíssimo, pensava que eram, assim como o padre guarda o paramento, né, Leia? Guarda o paramento, não foi a Leia não, tá gente? Não foi a Leia não, pode deixar. Guarda os paramentos, guarda as coisas, as galhetas, como se o Santíssimo fosse um objeto. Claro que é um extremo, é uma história, é verdade, mas é uma história um pouco absurda. Tenho certeza que se perguntassem para algum de nós onde está o Santíssimo, a gente não vai responder isso. Talvez possa acontecer como também, é outro fato, que também é verdade. A pessoa chegou na igreja e perguntou assim, perguntou para o outro que estava rezando, você sabe se tem o Santíssimo? Ele falou assim, olha, eu cheguei aqui há pouco, não vi se ele chegou não. Vai saber quem que ele imaginava que era o Santíssimo, se era o padre, se era uma pessoa importante?
O que essas histórias mostram para a gente? É que há um grande desconhecimento do que é a Eucaristia. Tem hora que é bom a gente fazer um teste assim, né? Imagina um teste com você, alguém chega para você e fala assim, você vai sempre na igreja, não vai? Vou. Lá na igreja do Padre Jonas, né? Vou lá. Lá tem o Santíssimo? Você vai falar, tem. Lá na minha igreja tem tudo. Lá tem o Santíssimo. Mas o que é o Santíssimo? Imagina alguém te perguntando. Aí você vai ter que explicar o que é o Santíssimo. O que é a Eucaristia? Por que vocês falam que vocês fazem visita? É o quê? Tem uma pessoa doente lá que vocês fazem visita? Como que eu vou responder? Vejo a importância. Não estou duvidando que ninguém vai saber responder. Mas é bom a gente se fazer esse teste. Não é? Como que eu falaria de Jesus? Será que eu conseguiria, com a minha explicação, convencer uma pessoa para que ela também venha visitar a Jesus na Eucaristia? É assim que eu devo entender a Eucaristia, a ponto de eu falar para alguém, ela fala assim, não, eu quero ir também lá, eu quero visitar esse Santíssimo, eu quero conhecer esse Santíssimo, de que vocês tanto falam. Então, é o terceiro aspecto, a presença de Jesus no sacrário. E essa presença, eu queria tentar explicar, claro que é um grande mistério da nossa fé, mas explicar um pouco essa presença. A presença de Jesus no sacrário, a gente diz que é uma presença viva. Porque Jesus está vivo. E, portanto, no sacrário, ele está vivo. Como que Jesus está no sacrário? Da mesma forma como ele está no céu. Como é que Jesus está no céu? Está vivo, não só como Deus, mas também na sua humanidade, que ressuscitou. Lá no céu, Jesus sempre mostra ao Pai as suas chagas, que ele conservou. E lá no céu, para ele, são título de glória. Ele apresenta ao Pai as chagas e pede por nós. É assim que ele está lá nos céus, rodeado dos anjos, dos santos, da multidão toda do céu que o louva, que o adora. É assim que ele está lá no céu. Lá no céu, o coração de Jesus bate, porque ele está vivo. Jesus não está no céu somente de maneira espiritual. Não, o corpo dele está lá. Lá no céu, Jesus olha para o Pai com os seus olhos também, como um dia vai ser conosco, quando o nosso corpo também chegar ao céu. Ele está lá com os seus olhos, com a sua boca, lá ele fala, está com o seu coração. Ou seja, ele está completo. Ele está como ele é. Então, quando eu digo que Jesus está no sacrário, como ele está no céu, olha bem o que significa. Que Jesus está aqui com os seus olhos. Que ele está aqui com o seu coração. Que, ao mesmo tempo que ele é adorado pelos anjos e santos no céu, ele está aqui e também é adorado. Só existe uma diferença entre a presença, sim, de Jesus no céu e a sua presença aqui. A diferença, não sei se vai cortar na hora que eu andar aqui, a diferença, ela fica simbolizada para nós por esse véuzinho. Esse véu se chama véu do sacrário, ou se chama conopeu. Esse véu, ele cobre a porta do sacrário. A gente não vê diretamente a porta do sacrário, vê esse véu, que é claro que é um símbolo da presença eucarística. Mas esse véu é um sinal, é um símbolo de que aqui Jesus está velado. Ele está oculto, debaixo das espécies eucarísticas. O que é a espécie eucarística? Aquilo que era pão, aquilo que era vinho. Que depois de consagrado, não é mais pão, não é mais vinho, mas conserva a aparência de pão. Por isso que nós falamos ontem também, que na Eucaristia os sentidos se enganam. Porque normalmente os sentidos nos mostram as coisas. Na Eucaristia não. O sentido me mostra a hóstia. Me mostra a cor do trigo, a cor do vinho, o gosto do trigo, o gosto do vinho. E a minha fé fala, aqui do pão e do vinho só tem as aparências. Só tem o que filosoficamente se chama os acidentes. A substância não tem mais. É Jesus que está aqui. Então a diferença é só essa. Claro que não é só, é uma diferença imensa. Porque Jesus aqui se oculta.
Santo Tomás de Aquino, num hino muito bonito ao Santíssimo Sacramento, ele diz assim: lá na cruz se escondia a divindade. Quem olhava para Jesus na cruz, via o quê? Via um homem morrendo, um homem todo chagado, sofrendo muito, via a humanidade de Jesus, mas a divindade não. Então diz Santo Tomás, lá na cruz se escondia a divindade, mas aqui se esconde também a humanidade. E aí diz Santo Tomás, mas nós acreditamos na divindade e na humanidade. Não vejo nenhuma das duas, mas acredito em ambas. Então, é a presença de Jesus oculta. Mas pelo fato de ser uma presença velada, uma presença oculta, porque não vista, nem por isso ela é menos real. Aí é que entra agora a nossa fé. A gente canta no Tantum Ergo, não é? Prestet fides supplementum sensuum defectui. O que quer dizer isso? Que a fé preste aos sentidos aquilo que falta. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Aquilo que os sentidos não podem captar, a fé completa. Os sentidos nos enganam. Presença real. Então, quando nós vamos fazer a visita a Jesus sacramentado, eu devo pensar nisso. Ele está aqui. Só quando eu digo que Ele está aqui, não precisaria dizer mais nada. A presença de Ele está aqui, a presença de Jesus. E se eu quiser, depois desse verbo, está, que é um verbo de ligação, né? Eu tenho que colocar alguma coisa depois. Eu posso colocar todos os verbos que indicam boa ação. Se eu estivesse vendo pelo celular, eu ia falar com quem está acompanhando em casa, para ir colocando verbos que indicam boas ações, para me ajudar aqui. Quantos verbos indicam boa ação que eu posso aplicar na Eucaristia? Jesus está amando, Jesus está curando, Jesus está perdoando, está falando, está ouvindo, está, como Santo Afonso diz, esperando, chamando, esperando, acolhendo. É uma infinidade de coisas que eu posso dizer que Jesus faz. E não é imaginação minha, não. É verdade, porque Ele está aqui. E tudo que é bom Ele faz. E eu posso pensar mais. Se Ele está aqui com os seus olhos, significa que Jesus olha. E significa que Ele vê. Para Jesus não tem problema se tem aqui a porta do sacrário, se tem o véu do sacrário, se tem a âmbula onde estão guardadas as hóstias consagradas, Ele vê. E Ele olha para nós. Que coisa boa saber que Jesus nos olha. Quem é que não conhece a história do camponês de Ars, lá da paróquia de São João Maria Vianney? Aquele camponês que todo dia, quando ia para o trabalho, passava em frente à igreja, deixava lá na porta a sua enxada, a sua foice, entrava e ficava um tempo na igreja. Lá, aparentemente, ele não rezava nada, ficava quietinho. E São João Maria Vianney sempre observava aquele homem. Né? A gente, quando está na igreja, termina observando quem vem muito à igreja. Né? E São João Maria Vianney observava aquele homem que sempre vinha. E um dia, São João Maria Vianney chegou para aquele camponês e falou assim: meu amigo, eu posso te fazer uma pergunta? O que você reza quando você está aqui na igreja? O que você faz? E ele disse assim: eu olho para Ele e Ele olha para mim. Era a oração dele. Ele olhava para o sacrário e sabia que ali estava Jesus. E ele tinha essa certeza que Jesus olhava para ele. Olha que oração perfeita. Eu olho para Ele e Ele olha para mim. Quem se conhece bem, a pessoa conversa pelo olho, não é? Criança, quando faz arte, a mãe dá aquela olhada assim, ó, criança já sabe. Não é? Ou então, quando você quer mandar um recado para alguém que já te conhece bem, pelo olho, não é? A pessoa já fala, a gente fala pelo olhar. Então, Jesus nos olha, Jesus nos vê. Quando Jesus nos vê, Ele pode ver uma pessoa santa, e Ele vai se alegrar. Quando ele vê a inocência de um coração infantil, Jesus se alegra. Como na vida de São Pedro Julião Eymar, ele é um dos santos mais eucarísticos, viviam falando para ele que Jesus estava no sacrário. Um dia, sumiu o Pedrinho. São Pedro, Julião e Maria, sumiu. Foram procurar, cadê o Pedro, cadê o Pedro? Ele estava na igreja, ele tinha subido uma escadinha por trás do altar e estava com o ouvido assim encostado no sacrário.
Ele falou, eu estou aqui tentando escutar Jesus, porque vocês falaram que ele está aqui. E realmente ele está. Né? E Jesus, quando via aquilo, via aquela criança inocente, ele se alegra. Às vezes, Jesus pode olhar para alguém e ficar triste, quando não vê um coração disposto, quando não vê uma vontade sincera de ser dele, ele pode chorar ao ver. E muitas vezes, Jesus, quando nos olha, vê um coração arrependido, um coração que deseja ser transformado. Vejam bem, aqui poderia fazer uma pregação, os 3 olhares de Jesus, para o inocente, para o pecador que não quer se converter, para o penitente. Olha quanta coisa para eu pensar quando eu estou na igreja, só de pensar que Jesus me olha. E eu posso dizer para ele, Senhor, eu não tenho coragem de pedir ao Senhor para me olhar como o Senhor olha para o inocente, mas eu queria pedir ao Senhor para nunca me olhar com um olhar para aquele que não quer o Senhor. Olhai-me como o Senhor olhou, por exemplo, para Pedro, que foi um santo penitente. Jesus nos olha. Jesus está aqui, então ele escuta. Quando eu falo, ele escuta. Se ele está com os ouvidos dele, ele escuta. A nossa oração sempre é ouvida. Sempre é ouvida. Ele nos escuta. A maneira como ele vai nos atender, ele é que sabe a melhor maneira, mas ele escuta. Jesus está aqui com a sua boca, Jesus fala. Então é preciso também, quando a gente faz a nossa visita, levar em conta que Jesus fala. Por isso que quando a gente reza, o ideal não é falar o tempo inteiro. O ideal é também ter momentos de silêncio, para que Jesus possa falar. Por isso que, por exemplo, é uma coisa muito boa quando a gente lê, de preferência, o Evangelho diante do Santíssimo. De quem que são aquelas palavras que eu estou lendo? De Jesus. Palavras de vida eterna, palavras que sempre permanecem. Quando eu leio a palavra de Deus diante do sacrário, Jesus está me falando tudo aquilo que eu estou lendo. Não existe melhor lugar do mundo para se ler o Evangelho do que na presença de Jesus. Aqui essa palavra, mais do que em qualquer outro lugar, essa palavra é viva. Porque aquele que as pronunciou e que continua pronunciando, está aqui. Então, ele vê, ele ouve, ele fala, ele sente. Jesus está aqui com o seu coração. Então ele se compadece, ele sente pena, Jesus se alegra. Falando de uma forma muito humana, porque, claro, Deus conhece as coisas de maneira diferente. Imaginem Jesus, quando ele escuta que você está subindo a escada ali. A igreja é vazia, ninguém na igreja. Aí ele escuta passos. Ele pode falar assim, está vindo alguém. Não vou ficar mais sozinho. Não sei se alguém já experimentou a solidão. Você está em casa, quantas pessoas agora, né, com a pandemia, em casa, filho não pode visitar, de repente escuta um carro que para em frente da sua casa, ou alguém que mexe no portão, e está chegando visita, que coisa boa, está chegando alguém na minha casa. Jesus tem coração, e ele sente, e ele tem os nossos sentimentos bons. Então quando ele percebe que alguém está chegando, claro que Jesus se alegra. Não é? Então, pensar nisso tudo na presença de Jesus. Mas agora, meus irmãos, vamos entrar numa parte mais triste. O ser humano é mestre na incoerência. O que é a incoerência? É quando a prática não corresponde com a teoria. Quem é que não sabia tudo isso? Pelo menos em teoria a gente sabe. Não é? Se eu sou católico, se eu acredito na Eucaristia, eu sei tudo isso. Mas, em muitas pessoas, esse conhecimento fica aqui, mas muito guardadinho lá no cérebro. Pura teoria. Pura teoria. Não desce para o coração, não vai para as mãos, não vai para a prática. Se nós, meus irmãos, realmente acreditamos em tudo isso que acabamos de refletir, só existe uma consequência, é adorar a Jesus. Esse hino que a gente canta na bênção do Santíssimo, né? O tantum ergo sacramentum. Só essas 3 palavras, geralmente a tradução mais popular é tão sublime sacramento, porque já é uma tradução para cantar, então as palavras são feitas para dar para cantar. Mas sabe o que quer dizer ergo em latim? Ego é eu, mas ergo com R quer dizer portanto, pois. E tantum
quer dizer grande. Então eu digo assim, portanto, a tão grande sacramento, veneremur cernui. Ou seja, adoremos prostrados. Esse hino, essas palavras, são de propósito, porque depois de eu considerar tudo isso, eu só posso dizer uma coisa, portanto, eu tenho que adorá-lo. Se eu acredito em tudo isso que eu estou meditando, logo eu tenho que adorá-lo. Se eu não adoro, eu tenho que me perguntar se eu acredito. Como que eu posso dizer que eu creio que Jesus está no Santíssimo Sacramento, que Ele vê, que Ele ouve, que Ele sente, que Ele fala, que Ele me escuta, que Ele está vivo, que é o Filho de Deus? Como que eu posso dizer que eu acredito em tudo isso se eu não venho visitá-lo? Se eu não adoro, alguma coisa não está certa. Talvez pode ser inadvertência. Talvez pode ser erro do padre de não falar isso o suficiente para a gente ter essa consciência da presença de Jesus. Talvez é a nossa correria e a gente termina achando que não tem tempo para fazer uma visita a Jesus sacramentado, para não fazer uma adoração, mas de qualquer forma, é uma incoerência de nossa parte. Acreditar na presença real de Jesus na Eucaristia e não adorá-lo, não vir visitá-lo, não tem explicação. Por isso que aquele homem ateu falou para o pregador do Papa, o Frei Raniero Cantalamessa, que até foi nomeado agora cardeal pelo Papa Francisco, ele já tem 80 anos, ele disse que uma vez um ateu falou para ele assim, olha, se eu pudesse acreditar na Eucaristia, eu cairia de joelhos e nunca mais me levantaria. Um ateu falou isso. Porque a lógica dele, se a Eucaristia é o que vocês dizem, como que vocês podem não estar adorando a Jesus na Eucaristia? Ele era ateu, ele não era capaz de acreditar nisso, porque nem sequer acredita em Deus. Mas ele falou, se eu pudesse acreditar, eu cairia de joelhos e não me levantaria mais. Coisa boa para a gente refletir, não é? Eu preciso me colocar de joelhos diante do Santíssimo Sacramento. Então, que essa meditação possa nos ajudar a esse conhecimento profundo da presença de Jesus e possa nos levar a querer vir muitas vezes à presença de Jesus sacramentado. E eu gostaria de completar essa meditação, vou pedir até paciência de vocês para fazer uma leitura, porque tem hora que o testemunho fala muito. Ver uma história concreta. Eu gostaria de ler para vocês o testemunho, não sei se vai dar para ver aqui, né, desse santo aqui, está na reta aí? Só rapidinho. De São Manuel González. É um santo espanhol, conterrâneo do Monsenhor Ovídio, né? São Manuel González. De um temperamento forte como o Monsenhor Ovídio também, né? São Manuel González. Ele foi escolhido para bispo. Quando ele foi escolhido para bispo, ele fez uma carta para aqueles que seriam seus diocesanos, e ele falou assim, falou uma coisa misteriosa. Disse assim, eu não quero ser o bispo da ciência, não quero ser o bispo da cultura, o bispo do empreendimento, eu quero ser o bispo do sacrário abandonado. Ele se deu esse nome. Eu quero ser o bispo do sacrário abandonado. E de fato, é assim que ele é conhecido, o santo do sacrário abandonado. No testamento dele, ele escreveu assim, peço ser enterrado diante de um sacrário, para que os meus ossos digam aquilo que eu disse em vida, aqui está Jesus, não deixeis de adorá-lo. E de fato hoje, ele está exatamente na frente do sacrário, os restos mortais dele, esperando ali a ressurreição. E em cima está essa frase dele, peço ser enterrado diante de um sacrário, para que os meus ossos, depois que eu estiver morto, digam o que eu sempre disse em vida, aqui está Jesus, o bispo do sacrário abandonado. Mas por que esse nome? É um nome feio, né? Não um nome feio de palavrão, mas é um nome triste. O sacrário abandonado, ele podia falar o bispo da Eucaristia. Não. Ele disse, eu quero ser o bispo do sacrário abandonado. E ele conta por quê. Ele tem um livro que se chama Ainda que Todos, Eu Não. Sabe de quem que é essa palavra, né? É de São Pedro. Quando Jesus falou assim, ó, essa noite vocês vão me abandonar. São Pedro, como sempre, pula na frente, né? Não, Senhor, ainda que todos os abandonem, eu não. E abandonou.
e negou. Mas ali ele falou no ímpeto da coragem, da generosidade, até da presunção, né? Então, São Manuel Gonzalez escreveu um livro e colocou esse nome, Ainda que Todos, Eu Não. Ou seja, eu não quero abandonar Jesus. Então, nesse livro, ele conta por que ele falava tanto do sacrário abandonado. A leitura não é muito curta, mas é uma leitura que nos prende muito. Ele vai falar do seu primeiro desencanto e vai falar do seu primeiro sacrário abandonado. Então ele diz assim: eu me ordenei sacerdote e, passado um primeiro momento, me mandaram os meus superiores para dar uma missão num povoado que se chama Palomares del Rio, em Sevilha. Eu fiz as minhas provisões de escapulários, medalhas, santinhos e demais gêneros de propagandas dos missionários. Todo feliz, né? Deixa eu levar terço, medalha, escapulário, para distribuir para as crianças. E com que alegria! Depois, então ele fala, com que alegria eu tomei assento no barquinho a vapor que deveria me deixar na margem do rio, próxima do povoado do meu apostolado. E com que pressa eu subi depois no jumentinho que o sacristão tinha preparado para chegar até o povoado. Todo feliz. Quantos planos risonhos eu ia formando pelo caminho, sonhando como um padre novo, entusiasmado, vou chegar agora no povoado, que alegria, vou pregar as missões, todo feliz. Como eu já me lisonjeava de ver, na minha imaginação apressada, a igreja transbordando fiéis, ouvindo os meus sermões, o rosário da aurora, cantado pelas ruas, a comunhão geral, bem geral, todo o povo comungando, a alegria do meu bispo, quando terminando as missões, ele ia vir para administrar o sacramento da crisma e então me dar os parabéns pela minha colheita abundante. O sonho do padrezinho, né? Feliz, sua primeira missão. Então ali no burrinho dele, diz ele, eu virei para o sacristão e falei, amigo sacristão, o povo está muito entusiasmado com a missão? A igreja é muito grande? Será que vai caber muita gente? E depois dessas perguntas, eu fiz várias perguntas para me inteirar das condições e dos pontos fracos do povoado dos meus triunfos apostólicos. Aí depois daquele monte de perguntas, o sacristão, meio desanimado, falou assim, a igreja, começou a responder com lentidão o meu acompanhante, a igreja, para dizer a verdade, não é igreja. Ou melhor, agora sim é a igreja, porque o seu Antônio, o vaqueiro, se empenhou com todos os ricos para refazer a igreja. Aí conta que teve que trocar o telhado, teve que trocar a parede, teve que trocar o piso. Aí o padre padre Manuel Gonzalez vira e fala, mas ouça meu amigo, e a igreja antiga, o que ficou dela? O sacristão falou, não ficou nada. Não ficou nada, aquilo era puro buraco. Por toda parte entrava vento e chuva. Eu nem fechava a porta da igreja mais, olha que coisa. Eu nem fechava mais a porta da igreja, nem de dia nem de noite. Para quê? A igreja era pura porta e buraco. A igreja. Assim que estava. Mas enfim, hoje é uma igreja. Só que, situação parecida agora com a pandemia, só que as pessoas se acostumaram a não ir na igreja. Olha o perigo agora da pandemia. Nós, semana que vem, vamos começar um trabalho missionário em todas as paróquias da administração para tentar não deixar com que as pessoas se dispersem. As pessoas se acostumaram a não ir à igreja. Aí diz o sacristão, e me parece que não vai vir gente na missão, não. Se fosse no cassino ou no bar, eles iriam. Imagine o padrezinho ouvindo isso. E a esse teor foi aquele homem lançando sobre o fogo do meu entusiasmo a água mais fria do que aquela que eu acabava de passar no barquinho. Mas, diz o padre, eu tenho que dar a missão. Deus quer e Ele vai me ajudar. E aí ele fala, chegamos então no povoado. E contra aquilo que eu esperava, não havia o grupo de crianças que vinham receber o padre missionário. Que era comum, olha o padre chegando, vamos lá receber o missionário. Ninguém, nem uma criança. Descemos dos nossos jumentos, os deixamos ali por perto, e eu continuei com o meu interrogatório ao sacristão. Mas me diga, nesse povo não tem criança, não? O sacristão falou, tem, mas agora eles estão na roça trabalhando.
E padre, ainda que eles estivessem aqui, eles não vêm na igreja. Porque o padre, porque ele estava indo pregar missões, mas tinha o pároco do lugar, o senhor cura, como eles chamavam. O senhor cura, pela idade dele e pelos achaques que ele dá, e por tudo que acontece aqui, ele não vem aqui não, ele fica só na outra cidade. E quando ele vem, não quer ver nenhuma criança nem pintada a ouro, diz o sacristão. Era um padre velho, né, já meio bravo com tudo. Ele fala que as crianças fazem barulho. Então, como os pais não vêm, as crianças também não vêm. Que realidade triste para aquele padrezinho que estava chegando todo entusiasmado. Banho de água fria. Aí, mas continua, o padre é insistente. Mas, quem que vem à missa então aqui nesse povoado? O sacristão, olha padre, de vir, não vem não. Não vem à missa. Ou melhor, vem aqueles que vão se casar. Ou quando vão batizar uma criança. E o seu Antônio, o vaqueiro. E eu, o sacristão, quando eu não vou para a roça. Até o sacristão tinha o dia que ele não ia. E eu quando não vou para a roça. Que coisa, meu Deus. Que povoado. Que diferença dos sonhos na cabeça daquele padre. E o padre continua. Mas comungam? Comungar, também comungam algumas vezes os que vão se casar. Imagina que tristeza. E ninguém mais? O sacristão, que eu me lembre, não, pelo jeito nem ele, né? Porque era só os que iam se casar, pelo jeito, ninguém mais. Que eu me lembre, ninguém. Mas, os doentes, pelo menos, os doentes recebem os santos sacramentos, não é verdade? O padre pergunta para o sacristão responde, não! Como é que vão receber sacramento? Eles falam que isso dá azar. E eles têm medo do padre quando vai em casa. Eles só recebem a extrema unção quando já estão sem sentido. Tem gente que faz isso, hein? Até hoje. Vai chamar o padre, não! Espera a pessoa perder o sentido, porque o padre vai chegar, vai assustar. O que o padre vai fazer depois que a pessoa perdeu os sentidos? Se a pessoa não estava com disposições antes? Tem que ser enquanto está consciente que é o certo. Claro, depois pode também a misericórdia de Deus que conhece o coração. Essa era a situação daquele povoado. Mas o pároco, ele não tem amigos aqui não? Ao menos os amigos dele devem vir na igreja, não é possível. Aí ele fala assim, amigos? O padre, do jeito que a coisa anda aqui, e do jeito que o padre é, ele não pode visitar a casa de ninguém. E do jeito que está a política, ele não pode nem pisar aqui. Aí eu vou pular uma parte para adiantar, porque ele fala que tinha o partido verde, o partido vermelho. Então, se o padre usava a casula verde, o povo do partido vermelho falava que estava daquele lado. Se ele falava Nossa Senhora dos Dolores, que é em espanhol, Dolores era o nome de tal partido. Então, a política mandava. Que situação, meu Deus do céu. Aí o sacristão, certamente já um pouco mais velho, virou para o padre e falou assim, o senhor não sabe como é que estão os povoados. Claro, estava saindo do seminário, cheio de ideias assim, inocentes, né? Aí ele fala, verdade, eu não sabia como estavam os povos. Ainda não entrou na igreja não, hein? Isso tudo foi do lado de fora da igreja. Aí ele bota o título assim, meu primeiro sacrário abandonado. Mas eu fui direto, diz ele, ao sacrário daquela restaurada igreja, em busca de asas para os meus entusiasmos que estavam quase morrendo. Então ele falou, eu fui para o sacrário. E escreve assim, meu Deus, que sacrário. Na igreja, uma janelinha de 1 palmo quadrado, com mais teia de aranha do que vidro, deixava entrar com dificuldade um pouco de luz da rua. E com auxílio dessa luz, eu pude ver um azul sujo nas paredes. 2 velas, tão sujas que pareciam ou ser de sebo ou ser de terra. Tão sujas elas estavam. Umas toalhas com umas rendas rasgadas, queimaduras, manchas de cera derretida. Teia de aranha para todo lado. Que sacrário. Uma lamparina pingando azeite no chão. Que sacrário, meu Deus. Que esforços tiveram que fazer ali a minha fé e a minha força para não tomar de volta o jumentinho que ainda estava amarrado lá fora e sair correndo para a minha casa. Encontrar isso, um sacrário sujo, com teia de aranha, toalha suja, toda pingada de cera, vela suja, teia de aranha para todo lado, lagartixa, diz ele. A vontade era fugir,
voltar para de onde ele veio. Mas ele fala, mas eu não fugi. Ali, eu fiquei um longo tempo. E ali, diante daquele sacrário, eu encontrei o meu plano de missão. Ali, eu encontrei força para levá-lo a cabo. Mas, sobretudo ali, eu encontrei de joelhos, diante daquele monte de farrapo, de sujeira, a minha fé via, através daquela porta toda furada de traça. O que a minha fé via? A um Jesus tão calado, tão paciente, tão manso, tão bom, que me olhava. Sim, parecia-me que depois de recorrer com o seu olhar aquele deserto de almas, ele pousava o seu olhar entre triste e suplicante, que me dizia muito e me pedia mais ainda, que me fazia chorar e ao mesmo tempo me levava a guardar as minhas lágrimas para não fazer Jesus sofrer mais. Um olhar em que se refletiam desejos infinitos de querer e uma angústia infinita também por não encontrar quem quisesse ser querido por ele. Um olhar em que se refletia todo o triste do Evangelho, quando diz assim, não havia lugar para ele em Belém. O triste daquelas palavras do Mestre, e vós também quereis ir embora? O triste do mendigo Lázaro pedindo migalhas ao rico. O triste da traição de Judas, da negação de Pedro, da bofetada do soldado, das cusparadas do pretório, do abandono de todos. Sim, sim, aquelas tristezas estavam ali naquele sacrário, oprimindo, esmagando o coração doce de Jesus e fazendo sair pelos seus olhos um líquido amargo, lágrimas benditas daqueles olhos. O que me ensinou aquele sacrário, já para terminar? O que aquele sacrário me ensinou? Eu não sei que a nossa religião tenha de um estímulo mais poderoso de gratidão, um princípio mais eficaz de amor, do que um tempo de oração diante de um sacrário abandonado. Talvez uma fé superficial se escandalize, ou fique tíbia diante desse abandono. Alguém pode chegar assim, também ninguém reza nesse sacrário, eu vou embora daqui. Se escandaliza. Também não vou rezar não, ninguém veio rezar, eu não vou rezar também não. Mas uma fé que medite e, sobretudo, um coração que aprofunde um pouco debaixo dessa baixeza das coisas, vai descobrir nesse Jesus abandonado, que se deixa acompanhar das teias de aranha, das lagartixas, que passa os dias e as noites sozinho, durante anos e anos, e apesar de tudo, não vai embora daquele sacrário. Nem deixa de mandar o sol de manhã até a noite, nem deixa de mandar a água, a saúde, o descanso, as forças, a cada um daqueles que o maltratam. Esse coração, eu repito, não tem mais remédio do que ver nesse modo de abandonar dos homens e nessa maneira de corresponder de Jesus Cristo, o Evangelho vivo. Mas com uma vida tão brilhante, tão fecunda, tão em ebulição de amor do céu, que não há mais remédio do que entregar-se sem reservas, dizendo como São Pedro, olha o nome do livro, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. De mim, eu sei dizer que aquela tarde, naquele tempo no sacrário, eu entrevi para o meu sacerdócio uma ocupação que antes eu nunca tinha sonhado, e para meu entusiasmo, uma poesia que eu não tinha descoberto ainda. Creio que ali se desvaneceram as minhas ilusões de um padre de um lugar de costumes patriarcais e simples. Ele então entendeu, ser padre de um povo que não quisesse a Jesus Cristo, para querê-lo por todo o povo. Essa é a missão do padre. Se o povo não amar a Jesus, o padre deve amá-lo por todo o povo. Em pregar o meu sacerdócio, em cuidar de Jesus, nas necessidades da sua vida de sacrário, alimentá-lo com meu amor, aquecê-lo com a minha presença, entretê-lo com a minha conversa,
defendê-lo contra o abandono e a ingratidão, proporcionar desabafos ao seu coração com os meus santos sacrifícios, servir a ele de pés, para levá-lo onde o desejam, servir para ele de mãos, para dar esmola em seu nome, ainda aqueles que não o querem, servir de boca, para falar dele, e consolar por ele, e gritar em favor dele quando se empenharem em não ouvi-lo, até que o escutem. Que belo sacerdócio! Que testemunho bonito, meus irmãos! Quanto nós podemos aprender do exemplo desse homem, que era um homem de fé. Ali, na sua primeira experiência missionária, ele poderia ter simplesmente pensado, não vale a pena ser padre. Eu destinar minha vida, olha como é que o povo está, eu chegando aqui para pregar a missão e não tem ninguém. Não, ele não pensou assim. A fé lhe deu força, mas sobretudo a presença de Jesus, e Jesus abandonado, o levou a pensar assim. Então, meus irmãos, todos nós podemos querer assumir um pouco essa missão. Eu quero ser uma alma do sacrário abandonado. Ele fundou depois uma associação que existe ainda hoje, que se chama a Obra das Três Marias. O que é a Obra das Três Marias? Lá no pé da cruz tinha três Marias. Maria de Cleofas, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus. Então ele fala, no Calvário, todos abandonaram Jesus, menos as três Marias. Então eu quero fundar as três Marias. E o que elas faziam? Cada uma tinha um sacrário. A minha função é adorar a Jesus pelo sacrário de tal cidade. E esses povoadozinhos pequenos, né? Eu vou adorar Jesus pelo sacrário daquele povoado, para que Jesus não se sinta abandonado lá. Daqui eu vou rezar para adorar Jesus lá. Olha que coisa bonita. Mesmo sem fazer uma associação, que coisa bonita a gente pode fazer. E depois ele fundou também a obra dos discípulos de São João, porque para salvar os homens, ainda bem, tinha 3 mulheres, mas tinha um homem no Calvário, que era São João. Então ele fundou também a obra dos discípulos de São João para os homens, para adorarem a Jesus no sacrário. Então, que esse testemunho sirva de conclusão para a nossa meditação. Aqui está Jesus. Não o deixemos abandonado. Pensem assim, quando você vem à igreja e passa aqui 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, você pode falar assim para Jesus com toda a humildade: Jesus, hoje o Senhor está me dando uma grande graça, a graça de diminuir a vossa solidão ao menos por 15 minutos, ao menos por meia hora, ao menos por 1 hora. A gente pode falar: Jesus, eu sei que é pouco, mas eu tenho a alegria de falar que hoje o Senhor ficou menos sozinho, 15 minutos. O Senhor ficou menos sozinho, 1 hora. Por isso, se a gente pode vir na igreja na hora que não tem ninguém, melhor ainda. Porque Jesus está sozinho. Ah, mas os anjos adoram. Os anjos não briguem comigo não, anjos do céu, não briguem comigo. A função dos anjos é adorarem Jesus lá no céu. Aqui é nossa função. Os anjos aqui, eles estão suprindo quando a gente não faz. Mas a missão aqui é nossa. Quando eles descem, nosso anjo da guarda fala assim: deixa eu lá adorar a Jesus, porque o preguiçoso do meu guardado não está lá. Né? Ele vai suprir a nossa falta, porque aqui ele está aqui por causa de nós. Jesus não está aqui por causa dos anjos, está por causa de nós. Então, a gente pode falar isso para Jesus, não é? A gente poder falar isso: Senhor, eu quero hoje diminuir um pouco a solidão que eu já causei ao Senhor durante tanto tempo. Quantas vezes, meus irmãos, na nossa vida, quantas horas, se a gente for somar, não digo que vocês vão parar de fazer as ocupações de casa para ficar o dia inteiro na igreja. Não, infelizmente, vocês não podem. Mas quantas vezes a gente poderia ter vindo à igreja e não veio? Poderia passar na igreja, estou passando aqui em frente, eu vou entrar, vou dizer um salve para Jesus, vou rezar um Pai Nosso, vou olhar para Ele poder olhar para mim, vou dizer para Ele que eu amo e vou embora, não posso demorar. Se a gente passa perto da casa do amigo e não faz assim: oi fulano, só estou passando, tá? Só para dar um oi. Ao menos isso. Então que essa prática possa nos levar a isso, a querer visitar a Jesus. E que nós possamos também ser apóstolos da Eucaristia, tentando trazer outras pessoas, né, com o nosso testemunho e com a nossa oração, pedir a Jesus que atraia as almas a Ele, a adoração da sua presença eucarística no sacrário.